voltar para Filipenses, capítulo 3, verso 12. Filipenses 3, verso 12. Nós já estudamos aqui o capítulo 1, capítulo 2, e o capítulo 3 pode ser dividido, aqui do verso 1 até o 11, Paulo fala do seu passado. Do verso 12 até o 16 ele fala do seu presente, e 17 em diante ele fala do seu futuro. Do verso 1 até o 11 ele está rebatendo os judaizantes que estavam distorcendo o evangelho, ensinando que as pessoas precisavam se submeter à circuncisão judaica para ser salvo, e Paulo respondeu de forma veemente que isso daí não significava mais nada na nova aliança, e daí ele explica que ele tinha todos os direitos, que ele tinha todas as prerrogativas, mas ele não considerava isso como importante, muito pelo contrário, como lixo, para que ele experimentasse a salvação, a ressurreição dos mortos, a vida eterna. Então ele faz tudo isso. Agora, do verso 12 em diante, ele continua o seu argumento, e aí nós vamos ler do verso 12 até o 16, que diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Eu vou ler esse mesmo texto na linguagem de hoje, que diz o seguinte, fica mais claro o sentido do texto. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás, e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Você já deve ter assistido a algum filme que fala de escolhas que as pessoas fazem que mudam o futuro delas. Há vários filmes assim que a pessoa ou imagina, ou acontece alguma coisa, e tem especialmente um filme que chama Clique, que é uma comédia, que o ator principal recebe talvez de um anjo, sei lá o que, um controle remoto, que permite a ele adiantar o futuro, e daí ele vai adiantando, vai passando o tempo, os anos, os dias, de acordo com aquele momento da vida dele. Se ele tomar certas decisões, se ele fizer, ou se ele realizar certas escolhas, certas coisas vão acontecer na vida dele. E esse filme especialmente mostra que se ele seguir aquele caminho de apenas crescimento financeiro, prosperidade financeira, ele vai se tornar uma pessoa orgulhosa, arrogante, vai perder a família, vai perder a esposa, os filhos, os relacionamentos dele, e aí ele vai passando, ele vai vendo, ele idoso, e o filme mostra isso, é como com uma parábola, para mostrar como as escolhas que a gente faz, as decisões que a gente toma, aquilo que a gente opta por fazer, vai influenciar como nós seremos no futuro.
Aqui Paulo fala do seu passado e agora ele fala do seu presente, do alvo da vida dele, do objetivo da vida dele, daquilo que ele coloca como prioridade, a direção que ele está seguindo, o que ele quer, o que ele almeja, o que ele deseja. E essas coisas todas têm a ver com as questões espirituais, interiores, virtudes do caráter. Hoje o nosso mundo foca normalmente sempre nas coisas exteriores, naquilo que quando a gente fala de conquistar, de vencer na vida, a gente sempre pensa de patrimônio, de carreira, de sucesso profissional, de dinheiro, e normalmente a gente esquece das coisas que nos tornam melhores, que nos santificam, que nos fazem crescer. Esse texto aqui fala disso, crescimento pessoal, crescimento espiritual, desenvolvimento de caráter, as decisões e as escolhas que nós fazemos hoje, que vão determinar quem nós seremos no futuro. Paulo está falando sobre isso, e eu tenho certeza que o apóstolo Paulo gostava de esportes. Paulo gostava de esportes, sabe por quê? Ele usa muito a figura dos esportes nos seus textos bíblicos, ele usa muitos esportes, e no tempo de Paulo havia os esportes, havia os Jogos Olímpicos. Ainda que os judeus tivessem algumas coisas contra os Jogos Olímpicos, antes de Jesus teve quase que uma revolta, uma guerra civil em Israel e Jerusalém, porque eles construíram um estádio olímpico em Jerusalém, e os judeus foram contra, por causa do envolvimento com o paganismo, por causa de algumas coisas que faziam, dos deuses do Olimpo grego, os judeus eram contra. Mas o esporte em si, o apóstolo Paulo usa como uma figura, como uma metáfora. Aqui nesse texto que eu acabei de ler, ele vai usar o esporte, a corrida, o atletismo. Os termos que ele usa é dessa de uma corrida, de alguém que está dentro de uma raia, numa corrida, olhando para a linha de chegada, para o prêmio que o ganhador conquistava, recebia, e a linguagem que ele usa é isso. A fé, a nossa vida é como uma corrida, como se estivéssemos no estádio e estivéssemos correndo, e ele mostra aqui nesse texto o que a gente tem que fazer para chegar como vitoriosos nessa corrida, como que a gente pode chegar. E o interessante aqui que nos Jogos Olímpicos gregos, os cidadãos gregos podiam, se ele perdesse, ele não perdia a cidadania. Então Paulo aqui não está falando de perder a salvação, não está falando assim, se você não conquistar, você vai perder a salvação. Ele está dizendo de se apropriar, de experimentar aqui nessa terra os benefícios da salvação. Conquistar o prêmio, vencer essa corrida da fé, nem significa ser melhor do que o outro, mas aquela raia que Deus colocou para você, aquilo que Deus te deu, essa corrida faz você experimentar a salvação aqui nessa terra, e o prêmio, e os prêmios da vida eterna. Há uma discussão, as pessoas dizem, quais são os... na vida eterna vai ter galardões, uns vão ter mais do que os outros? Sim, sim. Hoje eu acredito nisso completamente, porque à medida da sua busca, da sua dedicação, você vai receber mais, você vai experimentar mais. De quem? Do próprio Deus, lá na eternidade e aqui nessa terra, nesse momento. Então assim, a salvação é de graça, mas o desenvolvimento, a dedicação, a luta, o esforço, o empenho, faz com que você experimente aqui nessa terra mais de Deus, mais da sua vitória, mais da sua presença, mais do seu reino, e na eternidade, muito mais, muito mais. E aqui esse texto ele vai falar essa corrida da fé. Nós estamos nessa corrida da fé. Eu vou usar aqui uma explicação do comentarista, o pastor americano, o escritor Warren Wiersbe. Ele faz aqui uma didática muito legal nesse texto. Ele usa 5 palavras que mostram como a gente pode vencer nessa corrida da fé, como a gente pode conquistar. A primeira palavra que ele usa é a palavra insatisfação. No versículo 12, Paulo diz: eu ainda não recebi a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Observe que essa expressão, quase que um jogo de palavras, Paulo está dizendo, tem a ação de Deus e tem a ação humana.
Jesus me conquistou, Jesus me salvou, e agora eu reajo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado, para receber, para experimentar, para me apropriar daquilo que Ele me deu. Paulo talvez poderia ser o único homem que poderia dizer: olha, eu estou satisfeito com até onde eu cheguei, mas ele diz: não, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não atingi a perfeição, mas eu estou prosseguindo. Eu estou insatisfeito, eu quero mais, eu estou correndo ainda, eu não chego aqui para dizer estou satisfeito, não. Se tivesse alguém que poderia dizer: eu estou bom assim, está bom, mas Paulo diz: não, eu quero mais, eu estou correndo ainda, eu estou lutando, eu estou prosseguindo, eu estou me esforçando, eu não cheguei ainda na perfeição, eu ainda não sou aquilo que Deus deseja que eu sou, e por isso eu estou insatisfeito. Muita gente não cresce na vida cristã porque acha que está bom assim, que a minha vida está boa assim, eu estou tranquilo, sou um crente normal, um crente comum, eu não preciso me esforçar, me dedicar, buscar, mas está tranquilo assim. E aí a gente precisa fazer uma autoavaliação honesta, e eu gosto muito da avaliação que Jesus faz das igrejas do Apocalipse. É muito interessante a igreja de Sardes, que diz assim, e Jesus fala para ele: você acha que você está vivo, Apocalipse capítulo 3, e Jesus diz: mas você está morto. Olha aí, olha o que Jesus, a igreja, nós estamos, não, você acha que você está vivo, você está morto. A igreja de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, verso 17, é uma cidade rica, uma igreja rica, presunçosa. Vocês acham que são ricos, vocês acham que são felizes, maravilhosos, vocês acham tudo isso, Jesus, mas vocês são cegos, são pobres, são miseráveis, aos olhos de Jesus. A autoavaliação. Quando você diz assim: não, eu estou bem assim na minha vida espiritual, para mim está tranquilo, eu estou em paz, esse é o primeiro caminho para a mornidão, para a morte. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Acha que é rico, acha que é poderoso, vocês são pobres. Agora a igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 9, Jesus diz assim: eu conheço as suas tribulações, e eu conheço a sua pobreza, mas você é rico, disse Jesus para aquela igreja. Você entendeu? Normalmente, quando a pessoa se acha muito, eu sou capaz, eu sou suficiente, está tudo bem, normalmente você está no auto-engano. No auto-engano, porque o primeiro passo de uma pessoa santa é a insatisfação. Essa ideia de que eu preciso de mais, eu necessito de mais, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso buscar mais do Senhor, eu preciso ser aperfeiçoado. Há tantas falhas, há tantos pecados, há tantos erros na minha vida. Quanto mais perto da luz a gente está, mais convicto você olha para os seus erros e você vê a sua escuridão. Quanto mais longe da luz, mais você não enxerga as suas trevas. Aí às vezes é a família, é o casamento, é a esposa, é o marido que fala: mas você tem esse problema, seu gênio, seu temperamento, seu jeito, você é insuportável, e a pessoa está rejeitando. Às vezes a maneira de revelar assim é alguém, é alguma pessoa, é alguém próximo, vai mostrar para você, falar assim: não, eu preciso buscar mais, eu não estou bem, eu não estou vivendo aquilo que Deus me criou para viver, eu não estou experimentando aquilo que o Senhor criou para experimentar. Cuidado com a autoavaliação, assim: está tudo bem, eu estou por cima. Ai de mim, Senhor, que sou pecador. Eu não obti ainda, eu estou lutando, diz o apóstolo Paulo. Então, primeiro é insatisfação, segunda palavra é dedicação. É dedicação. Esse tema aí: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Dedicação, foco. Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas do passado, eu avanço para as que estão diante de mim, eu tenho foco. Uma coisa
Eu quero ser parecido com Cristo, eu quero experimentar o prêmio da soberana vocação, eu quero me conformar com Cristo, ser semelhante a Ele. Eu tenho um alvo de vida, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu tenho um foco, uma coisa faço. É interessante essa expressão, porque quando o jovem rico chegou para Jesus, falou: eu observo todos os mandamentos, tenho guardado toda a lei. Jesus falou: uma coisa te falta, uma coisa te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Porque aquela coisa era o ídolo daquele jovem. Uma coisa. Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, e Maria se aquedou aos seus pés, ouvindo a sua palavra, e foi repreendida, Jesus falou: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupa com muitas coisas, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu essa uma só coisa, isso não lhe será tirado. Qual é essa? A comunhão com Jesus. Uma só coisa, a comunhão com Jesus. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, em João capítulo 9, e Jesus não se revelou a ele, ele começou a ver, ele foi chamado perante os fariseus, e os fariseus chegaram para ele e disseram: quem curou você? Então ele falou assim: eu não sei, eu nem sei quem ele é, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, uma coisa. O Salmo 27,4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor e contemplar a beleza do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa. Quando Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém, os seus inimigos enviaram ameaças para ele, mentiras, acusações, chamaram ele para conversar, e ele falou assim: eu estou fazendo uma grande obra, não tenho tempo para descer, não posso parar, essa é a obra que Deus me mandou, eu vou fazer. Tiago condenou o homem de ânimo dobre, que é a pessoa de duas cabeças, literalmente, é a pessoa que é como a onda do mar, ela vai e volta, um dia ela está de um jeito, outro dia está do outro, pessoa dúbia. Tiago capítulo 1 versículo 8, você homem de ânimo dobre, acha que conquistará alguma coisa, receberá algo do Senhor? Um dia você está de um jeito, outro dia você está do outro, ânimo dobre. Dois propósitos, dois alvos, dois objetivos, dedicação, um foco, um alvo. Paulo diz: uma coisa eu faço, essa é a coisa mais importante, essa é a coisa prioritária, uma coisa, não duas, uma coisa. O grande evangelista americano Dwight Lyman Moody, ele se dedicava a muitas causas, ele foi chamado para ser um evangelista, mas ele se dedicava, no início estava crescendo muito, tem até no Brasil, até hoje, a Associação Cristã de Moços, ele divulgava, era uma espécie de um clube para cristãos, para crentes, ele divulgava a causa da ACM. Também estava surgindo há pouco tempo, isso é no século XIX, a escola dominical, e o Moody era um entusiasta, e propagava a escola dominical, e fazia muitas coisas. Aí um dia, no meio de uma semana de pregação, deu um grande incêndio em Chicago, onde ele estava pregando, e muitas pessoas morreram naquele incêndio, uma boa parte da cidade foi queimada. Depois disso, o Moody falou assim: eu não tenho tempo para me dedicar a outras coisas, Deus me chamou para ser um evangelista, e eu só vou evangelizar, foi para isso que Deus me chamou. Uma coisa. Às vezes a gente se dedica a muitas coisas, a gente está preocupado com muitas coisas, a dedicação a Deus, ao seu reino, à sua palavra, ao avanço do evangelho, à pregação, ao testemunho, à santificação, desenvolvimento da alma, à purificação, à santificação do nosso ser. Em Atos capítulo 6, o John Stott, teólogo, diz assim: depois do Pentecostes, do crescimento da igreja, Satanás atacou a igreja. Em Atos 4 ele atacou a igreja com perseguição, Atos 5 ele atacou a igreja com infiltração, e Atos 6, quando as viúvas da igreja estão tendo um problema, as viúvas que falam grego estão sendo omitidas na distribuição da comida, só as que falam hebraico estão recebendo, e isso surge um problema na igreja, e os apóstolos perceberam, eles falaram assim: essa não é a nossa missão, vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo, que serão os diáconos que vão cuidar disso. Nós, os apóstolos, somos chamados para a palavra e para a oração, nós não podemos nos distrair do nosso chamado, do nosso foco, a palavra e a oração. O diabo hoje tem distraído muita gente,
Tem muita distração, tem muito entretenimento, tem muita coisa chamando a nossa atenção, tem muita gente, muita coisa roubando o nosso tempo, tem muita coisa inundando a nossa mente, o nosso coração, os nossos relacionamentos, prejudicando a nossa alma, o nosso caráter, a nossa santidade, a nossa comunhão com Deus. Quanto tempo você leva meditando e estudando na palavra, orando, intercedendo, adorando, servindo a Deus? Quanto tempo você leva nos outros entretenimentos desse mundo? Quanto tempo? Quantas coisas nos distraem, quantas coisas nos perturbam, nos preocupam, quando uma só é necessária: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É só isso que importa. Conhecer a Deus, prosseguir para o alvo. Uma coisa eu faço, e Paulo diz: não é uma coisa eu penso, é uma coisa eu faço. Quem ama faz, quem obedece faz, quem quer crescer faz alguma coisa. Uma coisa eu faço, eu não deixo o passado me influenciar, esquecer aí a esse sentido, eu não deixo o passado me prender, eu não deixo o passado me amarrar, mas eu sigo em frente, eu vou em frente, eu avanço para o que o Senhor tem colocado diante de mim. Esse esquecer aqui no sentido tem mais a ver com as coisas do passado de Paulo, do pecado, da perseguição, mas até as expressões que ele usa aquela, do jeito que eu persegui, agora eu persigo a santidade, eu persigo a santificação, eu avanço para o que o Senhor tem colocado diante de mim. Mas às vezes até as coisas boas que nos aconteceram no passado, às vezes pode nos impedir. Às vezes você fica preso numa experiência com Deus que você teve há 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí eu fiquei impressionado quando eu ouvi o pastor Jeremias Pereira dando uma entrevista, e ele falou assim, alguém perguntou para ele, pastor de uma grande igreja, um grande ministério de repercussão internacional, e perguntaram para ele assim, pastor, ele completando quase 40 anos de ministério pastoral, quase 40 anos, falou assim, pastor, o que o Senhor nos diria e nos ensinaria no alto da sua experiência de pastor? Ele falou, a única coisa que eu posso dizer é cuidado com esse no alto da sua experiência. Fantástico, fantástico, porque chega uma hora que eu vou confiar no alto da minha experiência, e vou deixar de confiar no meu Senhor, no meu Salvador. Às vezes as conquistas do passado, as vitórias do passado, nos impedem de avançar para as coisas novas que o Senhor coloca diante de nós. Às vezes certas coisas que a gente obteve, recebeu, conheceu, agora eu já sei, agora eu já conheço. Lembra um irmão que falou para mim, eu não preciso de escola bíblica. O fim desse irmão, trágico, irmão, trágico. Uma pessoa que eu conheci falou, trágico, caiu no pecado. A petulância de falar isso, hoje, essa pessoa está sofrendo. Terrivelmente. Não preciso. Eu já sei de tudo. A disciplina do Senhor é pesada. Terceiro, direção. Versículo 14, 13 e 14. Avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Eu tenho uma direção. Eu tenho o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou indo para lá, é lá que eu vou, é para isso que eu faço. Eu não deixo o passado me prender, eu não deixo o passado me amarrar, me segurar, eu não deixo o peso, porque já foi perdoado, já fui purificado, já fui santificado, já fui justificado, lavado pelo sangue de Jesus. Agora eu sigo, eu deixo o peso das coisas, eu abandono aquilo que pode me prender, me amarrar, me segurar. Eu estou indo, eu estou avançando nessa direção, nesse alvo, nesse propósito. É para Cristo que eu vou, é para Ele que eu olho, é para Ele que eu vivo, é por Ele que eu fui salvo, e é para a glória dEle que eu existo. É para isso a direção. Para onde você está direcionando? Para onde você está indo? Para onde você está olhando? Para quem que você olha?
Para que você olha, irmãos? Hoje a gente vê aí um monte de celebridade, de artista, de gurus disso, guru daquilo, guru disso, mestre disso, mestre daquilo. Irmãos, tem muita coisa boa, tem muita coisa que a gente tem que aprender, tem muita gente aí, filósofos, pensadores, teóricos que nos ensinam, mas a gente não segue homens, nem pastores, nem mestres. A gente olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é para Ele que a gente olha. É para Jesus que a gente olha, Ele é a direção, é para Ele. E essas pessoas que andaram com Deus, que nos apontam para Jesus. Se tiver um pastor, um mestre, um professor, um filósofo, um intelectual, que te faz amar mais a Jesus, aí você ouve, você aprende. Mas se alguém que tira o foco, te distrai, te incomoda, te faz ser ambicioso, ganancioso, mexe com o seu egoísmo, você tem que deixar, não, o meu alvo é esse aqui, tudo que me leva para Jesus, eu sigo. Toda a literatura, todo o curso, toda a palestra, tudo aquilo que me faz crescer nessa direção, eu vou usar. Mas o que me tira, o que me distrai, o que me influencia negativamente, isso está fora. Porque eu tenho uma direção na minha vida. A minha direção é Jesus. Qual é a direção? Para quem que você está olhando? Onde é que você está observando? Quem que você quer ser parecido? Tem vida mais bonita, tem vida melhor, tem vida mais feliz, tem vida mais alegre do que a vida com Jesus, e a vida em Jesus, e a vida seguindo Jesus? Não tem, não tem. Quarta palavra, determinação. Prossigo para o alvo. Essa palavra prossigo, ela dá a ideia no grego de um esforço intenso. Um esforço intenso. Paulo concentra todas as suas energias, toda a sua dedicação, é assim: eu vou prosseguir para isso, é isso que eu vou fazer, eu vou me esforçar. A graça de Deus, irmãos, é de graça, ela exclui o mérito, mas não o esforço. A graça exclui o mérito, mas não o esforço. Para receber mais graça, quanto mais você esforça, mais você recebe. Quanto mais você se dedica a Deus, mais graça você recebe na sua vida. Quanto mais você se esforça, se determina, dedica, faz um esforço intenso, mais abençoado, ungido e cheio da graça de Deus o seu coração terá. Porque a graça não é só para salvar do inferno, a graça salva a gente aqui, do coração duro, do temperamento ruim, do gênio mau. A graça salva um pecador e transforma ele num homem, numa mulher santa. A graça de Deus faz isso, numa pessoa insuportável, numa pessoa gentil, paciente, generosa, bondosa, graciosa. A graça de Deus faz isso. Então Paulo diz: eu me esforço, eu junto as minhas energias, eu me dedico. Lá em 1 Coríntios 9, ele vai dizer assim, usando outra linguagem do esporte também. Ele fala assim: eu me determino, eu luto contra os desejos da minha carne, eu nego isso daí, eu me esforço intensamente, eu corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A graça de Deus exclui o mérito, não o esforço. Você quer mais graça? Esforce-se mais, busque mais, dedique-se mais, seja determinado. Determina-se: eu vou até o fim, eu vou até o fim. E última palavra, verso 15 em diante, usando o 14 e o 15, é a palavra disciplina, que é a palavra que é a mesma raiz de discípulo, de discipulado. Todos, pois, que somos espiritualmente maduros, a melhor tradução para isso, todos que somos maduros, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá. Provavelmente havia gente lá em Filipos acreditando na teoria de que alguém já podia ser perfeito aqui nessa terra, acreditando em uma forma de perfeccionismo. O apóstolo Paulo está acabando com essa ideia, dizendo: não é possível aqui, mas isso não vai nos fazer ficar de braços cruzados, muito pelo contrário. Não é porque a gente não pode ser perfeito que a gente vai aceitar o pecado e a imperfeição. A gente não vai usar isso como desculpa. Não é porque eu não posso ser perfeito aqui só na glória que eu vou viver no pecado e praticar e usar isso como uma desculpa. Eu não sou perfeito. Não, nós somos chamados para a perfeição.
Nós somos chamados para a santidade. E aí, assim, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse verso aqui, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: você está dentro de uma raia, da raia da corrida, você tem que andar dentro dessa raia, dentro dos limites, dentro das regras que o Senhor estabeleceu, e andar nessa direção. Literalmente, Paulo está dizendo: você está correndo essa corrida, não saia da raia, essa é que Deus colocou. Você não tem que correr mais rápido do que o outro, você não tem que ser melhor do que o outro, você tem que ser melhor aquilo que Deus chamou você para ser melhor naquilo que você é. E você tem que correr dentro do limite imposto por Deus, andando dentro da raia. É isso que esse texto está dizendo. E é isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 25 a 26. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina, uns para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Todo atleta em tudo se domina. Eu também, diz Paulo, não como desferindo golpes no ar, como pugilista. Eu esmurro meu próprio corpo. O que Paulo está dizendo? Eu disciplino o meu corpo, os meus desejos, o meu temperamento, eu disciplino isso daí. Eu disciplino quem eu sou, eu coloco diante de uma disciplina rígida de um atleta, porque o atleta ele tem uma disciplina rígida de treinamento, de esforço, de intensidade, para receber lá aquela coroa. Eles fazem isso para receber uma coroa imarcessível, que murcha. Nós, porém, a coroa eterna. Por isso que a gente se esforça, por isso que a gente se disciplina, é por isso que a gente cresce abençoado e recebe a coroa da glória, em nome de Jesus. Irmãos, talvez alguns aqui vão ter o feriado prolongado amanhã, segunda e terça. Talvez você esteja aposentado, os irmãos que estão em casa. Hoje é uma figura de linguagem, pessoal, vamos maratonar uma série. Vamos assistir isso daí, vamos fazer isso. Eu queria desafiar a linguagem do esporte, maratona. Que você fizesse uma maratona na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz apóstolo Pedro, em 1 Pedro, desejais como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que vocês cresçam para a salvação. Desejar ardentemente a palavra de Deus. Jesus disse para o diabo, quando ele falou para transformar pedras em... nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O crescimento espiritual, a santificação se dá pelo relacionamento com Deus, e se dá através da palavra e da oração. Eu queria desafiar você. Sabe por que eu falei de escolhas? Eu lembrei hoje, eu vou usar esse exemplo, porque é o exemplo que eu tenho. Eu fui para a igreja em 1989, tinha 15 anos de idade. Lá na minha cidade, em Barreiras, na Bahia, a maior e melhor diversão da cidade que tinha era o Rio de Ondas. É um rio maravilhoso, águas correntes, cristalinas, você vê o fundo, água límpida, dá para você beber, o Rio de Ondas, maravilhoso. E no calor da Bahia, quando eu vou para lá de férias assim, eu passo o dia inteiro dentro do rio. Maravilhoso o rio. Naquela fase de 15 anos de idade, o meu cunhado, a minha irmã, o marido da minha irmã, tinha uma chácara no Rio de Ondas. E o prazer nosso era ir todo domingo, churrasco no Rio de Ondas. Todo domingo. É o que a cidade fazia. E eu conheci o Evangelho nessa idade. E aí no domingo tinha a escola bíblica dominical. Irmãos, quando eu fui convertido, em 89 eu estudei o breve catecismo de Westminster para ser batizado. Fui batizado em 31 de dezembro de 1989, fiz a profissão de fé. Dia 1º de janeiro de 1990 eu comecei a ler a Bíblia toda. E eu estudei em 1990 4 revistas de escola dominical, 4, na classe dos jovens. Era uma salinha pequena, Dona Josefa era a professora, uma irmã que já está na glória, e ela ensinou para a gente
Primeira revista, a visão profética da redenção. O que os profetas falaram sobre Jesus. Depois, a segunda revista era Jesus o Redentor. Segundo trimestre. Depois, Pedro, o arauto da redenção. E depois Paulo, o embaixador da redenção. Em um ano, na escola dominical, eu estudei toda a redenção, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, com a dona Josefa. Nunca reclamava de deixar o Rio de Ondas para ir para a escola dominical, porque conforme eu li no começo do culto, a palavra de Deus era mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Eu e meus irmãos, naquele período ali, aquilo era o prazer da nossa vida. A dona Josefa foi a maior incentivadora minha para ir para o seminário. Ela já está na glória hoje, ela que falou, que me incentivou, que fez para eu vir para a casa da irmã dela em Londrina, que deu oferta para mim, que falou que Deus ia me sustentar, que me orientou, porque ela viu uma fome e sede da palavra de Deus. Eu tenho essas revistas até hoje da escola dominical, você acredita? 30 anos, 31 anos. 31 anos. A palavra de Deus nos molda, nos transforma, nos santifica, nos aperfeiçoa. As escolhas que a gente faz determinam quem nós somos. Eu decidi amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, me submeter à disciplina da igreja, a não faltar. Deus abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida da minha família. Deus ungiu crescimento, santificação. Eu pergunto para você hoje, quem sabe você poderia hoje fazer um propósito de estudar a Bíblia com seriedade, pegar um caderno, anotar, fazer uma lista de oração. O Novo Testamento tem 260 capítulos, faltam 80 dias para acabar o ano. Se você ler 3 ou 4 capítulos por dia, você lê o Novo Testamento inteiro. Lê com devoção, lê com seriedade. Você vai provar o poder do céu, a doçura da palavra. Ela vai se tornar mais valiosa do que o ouro. Seu caráter vai mudar, seu casamento vai mudar, seus relacionamentos vão mudar, tudo vai melhorar quando você deixar a palavra de Deus entrar na sua vida de verdade. Quando você levar a sério isso e ler a palavra e colocar em prática, ouvir a voz de Jesus aqui em oração, em meditação, é isso que eu quero. E guardar a palavra no coração para não pecar contra ti. Tem crente que esquece a Bíblia aqui na igreja e não lembra mais. Que esquece as coisas. Você poderia fazer um propósito: Senhor, eu vou me dedicar à oração, à palavra. Eu pegar um livro devocional, celebração da disciplina, maravilhoso e bom Deus, o Evangelho Maltrapilho, alguns livros que a gente já estudou aqui, mas eu vou estudar esse livro de novo. Pega um caderno, anotar, escrever o que Deus está falando comigo, o que Deus quer que eu mude, o que eu tenho que levar em oração, para quem que eu tenho que orar, o que eu tenho que fazer, como é que eu posso ser útil, como é que eu posso contribuir com o avanço do Evangelho, com os missionários, com a pregação do reino de Deus, com a salvação dos perdidos, como é que eu posso contribuir com a igreja? Uma coisa eu faço, estou avançando. Esse homem aqui olhou para Jesus e foi para Jesus, e hoje a gente mora no estado que tem o nome dele, São Paulo, porque o mundo não foi o mesmo, que alguém seguiu Jesus. Eu falava no programa de rádio aqui essa semana, que eu vi o Dia Mundial dos Animais, e na Igreja Católica tem lá a bênção dos animais, porque é o dia de São Francisco de Assis. Francisco de Assis viveu há 800 anos, e foi um dos maiores discípulos de Jesus que já andou nessa terra. E Francisco de Assis, há 800 anos atrás, olhou para todas as criaturas e viu que são criaturas de Deus,
chamou o sol de irmão, a lua de irmã, os animais, abençoava os animais, porque são criaturas de Deus, são presentes de Deus, são bênção de Deus. E 800 anos depois, o mundo, hoje, 800 anos depois, começa a falar que os animais precisam ser protegidos, cuidados, amados, porque um discípulo de Jesus seguiu Jesus nessa área. O que eu quero dizer, quando alguém leva Deus a sério, obedece a palavra de Deus a sério, o mundo é influenciado e transformado para a glória de Deus. Quando você é cheio da palavra, a palavra vaza através de você e pessoas são abençoadas. Quando você faz isso, pessoas são abençoadas. Aquele acróstico que eu fiz aqui de Jesus de A a Z de memória, que eu anotei num caderno, os pastores da África estão me pedindo, manda para mim, eu quero isso daí. Quando você se dedica a Jesus, a palavra, com profundidade, com seriedade, com intensidade, com raiz, os seus frutos vão abranger muita gente e vão alimentar muitos famintos para a glória de Deus. Você quer ter uma vida que abençoe, que faça a diferença, que deixe de ser uma vida medíocre? Olhe para Jesus, alimente-se da palavra, faça um compromisso hoje com Deus. Senhor, eu quero avançar, eu quero me esforçar. Eu não estou com vontade, não tem esse negócio. Eu não estou com desejo. Deus está falando, é a palavra, é compromisso. Não estou me sentindo bem, está chovendo hoje, vou ficar em casa. Eu quero assistir um filme. É o compromisso, essa palavra é com Jesus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é com Ele. Não tem retorno, Ele não olha para trás, Ele deixa o passado para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. O único personagem bíblico que Jesus mandou a gente se lembrar foi da mulher de Ló, porque ela olhou para trás. Está olhando para trás, para o passado, para o pecado. Siga em frente, avançando, correndo, olhando para Jesus. Nós vamos vencendo os obstáculos intensamente, com disciplina, com seriedade, com compromisso. Sem essa geração, sem compromisso, sem fidelidade, sem piedade, sem santidade, compromisso com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vivemos numa geração hedonista, que só pensa no prazer carnal, sensorial. Vivemos na geração do entretenimento, do vazio, da vaidade, da celebridade. Vivemos num tempo, Senhor, de que quando o pastor prega sobre o pecado, a pessoa não muda de vida, ela muda de igreja. Vivemos num tempo, Senhor, que a Tua palavra tem se transformado num horóscopo, que as pessoas abrem esporadicamente apenas para ler um versículo, e não tem se alimentado, e não tem crescido, e não tem amadurecido, e não desenvolveu o espírito de servo, de submissão, de obediência, de humildade. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, que o exemplo e a inspiração do apóstolo Paulo nos mova para fazermos algo, para corrermos com esforço, com intensidade, com dedicação, com empenho, que a gente possa, Senhor, anular os desejos da carne, negar, Senhor, a complacência, a preguiça, o comodismo, e que o Senhor nos santifique, que possamos correr essa corrida olhando para Jesus, que nada nos impeça, nos detenha, nos distraia, nos paralise, nos prenda, mas que possamos correr, Senhor, essa corrida com seriedade, com santidade, com piedade, com compromisso. Que nessa manhã o Teu povo aqui, Senhor, pare de brincar de ser crente, pare de brincar de Te servir, pare, Senhor, com essas desculpas esfarrapadas,
Que o Senhor nos mova com um só alvo, um só propósito: sermos parecidos com Jesus e vivermos para a glória dele. Que o Senhor aprofunde o caráter de Cristo em nós, que o Senhor nos liberte dos nossos pecados, do nosso egoísmo, da nossa falsidade, da nossa mentira, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, que o Senhor crucifique a nossa carne e ela fique morta lá, para vivermos uma nova vida. Que a tua palavra seja mais doce do que o mel e o destilar dos favos, que ela seja mais valiosa do que o ouro, que a tua palavra seja guardada no coração para não pecar contra ti. Que o Senhor nos faça assim, ó Deus, mais que vencedores nessa corrida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, 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 amém. Vamos cantar mais um cântico final para encerrar o nosso culto.